noite a todos vocês que estão aqui para a nossa live de segunda, 21h21, onde falamos sobre constelação sistêmica familiar com um pouquinho de autoconhecimento a todos os nossos dias. E o tema de hoje é dança das cadeiras, quando os papéis se invertem. Hoje nós vamos entender, a partir do olhar da constelação, todo o processo organizacional das nossas famílias, dos padrões que desenvolvemos e muitas das vezes esses papéis inversos geram problemas. O que são os papéis? Hoje você vai entender qual que é o papel do papai, da mamãe, dos filhos, do esposo, da esposa, dos avós. Cada pessoa dentro da família é como se fosse uma peça de um quebra-cabeça. E muitas das vezes essas peças estão trocadas. E as pessoas estão forçando para aquela peça caber e não vai caber e vai trazer muita dor e muito sofrimento. Se esse é o seu caso, vem comigo nessa jornada hoje para entender como resolver essa situação. E também te convido a chamar aquela pessoa que você sabe que tem essa dificuldade de relação familiar. E também vou falar também sobre a parte empresarial. Se lá no seu trabalho está tendo dificuldade de se relacionar, você vai entender o porquê que isso acontece por conta da relação que você tem também na sua família. Vem comigo na live de hoje. Bom, então estamos aí ao vivo nas 3 plataformas. Pessoal, hoje eu vou conversar só com quem conversa comigo. Então eu vou pedir para vocês aí, se querem que eu cumprimente, que eu converse, mandem boa noite, que eu converso com vocês, tá? Pelo contrário, não vou interagir com quem não está interagindo comigo. Se você quer conversar, vamos conversar. E pode mandar suas perguntas, pode mandar suas dúvidas, tá? Estamos ao vivo aqui tanto no Instagram, no TikTok e também no YouTube. Vem comigo que vamos entender mais sobre esse tema, tá? E pode mandar suas perguntas, pode mandar suas dúvidas, tá? Estamos ao vivo aqui. Vazou o áudio. Boa noite, Liz. Beijo, seja bem-vinda. Boa noite, mãe. Benção, seja bem-vinda. Boa noite, Georgia. Seja bem-vinda. Bora lá, pessoal. Para iniciarmos a live de hoje, precisamos entender um dos conceitos fundamentais da constelação que nós chamamos aí sobre forças do amor ou leis sistêmicas, que são as leis que vão direcionar o fluxo natural da nossa vida. Toda vez que nós nos afastamos de uma dessas forças, naturalmente encontramos problemas em nossa vida. Já comenta aqui para mim hoje qual é o seu lugar na sua família e se você já percebe que alguém está sendo trocado de lugar na sua família. Quando nós entendemos essa primeira força, que é a força da ordem, nós começamos a perceber que a organização desses papéis faz total diferença no resultado da sua vida. Quando você entende que essa força da ordem que o Bert Helling traz para nós, ele direciona como nossa vida vai ser direcionada, fica mais leve de você resolver os problemas, de você conciliar situações. Muitos problemas que nós resolvemos na constelação, eles são derivados de papéis que são trocados de forma inconsciente, sem que uma pessoa seja ruim ou que a outra esteja fazendo maldade, e simplesmente porque foi uma cultura que foi desenvolvida. E isso nós precisamos reorganizar para a vida fluir, né? Então, se essa é a situação, acompanhe aqui o nosso perfil, que diariamente tem vídeos ensinando, e eu sempre estou aqui para tirar suas dúvidas. Boa noite, Clóvis! Um abraço, muito obrigado. Boa noite, Igreja Missionária, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, vamos começar aí, né? Estamos falando sobre a lei da ordem. Vamos entender o que é a lei da ordem aí na constelação, tá? Bom. Segundo Bert Helling, o desenvolvedor das constelações sistêmicas familiares, a lei da ordem, a lei sistêmica que nós observamos, ela sempre fala que cada pessoa tem a sua posição, tem o seu lugar perante a família. E toda vez que alguém ocupa o lugar de outra pessoa, normalmente acabam acontecendo os problemas. E na família, nós temos a posição dos avós,
do esposo, da esposa, do pai, da mãe, cada um dos filhos perante os pais, cada um dos filhos perante os outros filhos, cada um na sua posição natural. Nós também falamos sobre a hierarquia ou precedência, que fala o quê? Para a vida chegar até a mim, foi necessário que todos os meus ancestrais, independente de quem eles foram ou o que eles fizeram, eles viveram a vida deles e só por isso eu posso viver a minha vida. Então nós entendemos que todos os nossos ancestrais, eles sempre serão maiores que nós descendentes. Só que pelos movimentos da vida nós acabamos ficando iguais ou às vezes maiores que esses ancestrais. E naturalmente acabamos caindo na vida. Só quando eu volto e reconheço a grandeza desses ancestrais que eu posso crescer e prosperar na minha vida. Só quando você entende essa posição que naturalmente a vida flui com leveza. Quando nós ocupamos o nosso lugar com humildade, a vida pode fluir de forma leve, né? Então, até uma frase do Bert Hellinger que é muito importante. Quando cada um está em seu lugar, o amor pode fluir. Quando nós invertemos os papéis, a vida não flui, o amor não flui. E o maior gesto de amor que você pode fazer pelos seus ancestrais é você aceitar a grandeza deles e viver a sua vida. Quando você aceita a sua vida, naturalmente você está honrando esses ancestrais. E para que isso aconteça, é necessário que você respeite essas posições. E hoje a gente vai falar sobre várias situações que acontecem a partir dessas inversões de papéis. Então já anota aí o que você precisa entender a partir dessa força da ordem e como que ela pode te ajudar. Já segue esse perfil onde nós vamos te mostrar todos os dias com uma mensagem belíssima e um corte aqui para você aprender mais sobre a constelação sistêmica familiar. Muito obrigado pelas curtidas, Geórgia. Bora lá, pessoal, curtindo a live para ajudar. A hierarquia natural da vida, os papéis dentro do núcleo familiar. Dentro da nossa família, nós temos vários papéis, que muitas das vezes não são vividos pelas pessoas respectivas àqueles papéis. Então é importante observar como cada um deles funciona e qual a importância deles dentro do núcleo familiar. Primeiro a gente vai falar dos vovôs e vovós. Cada um deles representa ali nossas raízes mais profundas. Eles construíram a nossa família, eles foram ali a base, são as raízes mais profundas para justamente poder desenvolver e construir a nossa vida. Nós sabemos que cada um dos nossos avós, eles representam determinadas áreas. Por quê? Eles foram responsáveis pela criação dos nossos pais, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Nós temos vovô paterno, que muitas das vezes está relacionado com a nossa vida profissional. Vovó paterna, que muitas das vezes está relacionado ali com como desenvolvemos o nosso merecimento, nossa vida financeira. O vovô materno, que vai estar muito ligado ali com a nossa área de relações sociais e comunicação, amizades. E a vovó materna, que muitas das vezes está relacionada com os relacionamentos afetivos, nossas emoções mais profundas. Então, quando nós não respeitamos a posição dos avós ou enxergamos eles como os fracos ou problemas, é muito comum que começamos a ter problemas nessas áreas. E isso começa a enfraquecer a imagem do papai ou da mamãe. Depois dos avós, nós temos também a figura paterna e materna. O papai e a mamãe, eles receberam a vida dos nossos avós e vão transmitir para os descendentes, para os filhos. Então é muito importante entender que o papai representa ali o direcionamento, a postura, a abertura para o novo, o ir para a vida. E a mamãe representa o seu lado emocional, o seu sucesso, o seu brilho. Quando você entende o papel de cada um deles, fica mais fácil para você transitar entre a sua energia masculina e feminina e desenvolver o equilíbrio energético. Os filhos, eles recebem a vida dos seus ancestrais e vão direcionar, eles vão dar continuidade a essa família. E é muito importante entender que quando o filho não aceita a vida que veio dos seus ancestrais, quando ele não aceita o que ele recebeu, comumente ele vai ter dificuldades de perpetuar essa família, de ter descendentes, de ter e desenvolver filhos, tá? Temos também aí
Nós vamos falar hoje o esposo e a esposa. Cada um tem um papel, mas os dois são iguais. Quando nós olhamos para um papel que seja melhor ou pior do que o outro, automaticamente vamos construir problemas. Então, esposo e esposa precisam entender que existe ali um patamar de igualdade. E por último, e não menos importante, os filhos. E existe uma ordem natural entre os filhos. Essa ordem natural inicia-se do mais velho até o mais novo, e sabendo respeitar essa posição e entendendo que um filho ele não é maior do que o outro, mas existe uma ordem de nascimento que respeita ali essa hierarquia. Então, já comenta aqui para mim, por favor, se para você, né? Comenta aqui qual é a sua posição dentro do núcleo familiar. Você é o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o caçula? Qual que é a sua ordem? E me explica aqui como é a dinâmica entre você e os seus irmãos. Boa noite, paz. Benção, seja bem-vindo. Bom, hoje o tema da live é sobre a dança das cadeiras, né? Quando os papéis se invertem. A gente está falando muito hoje sobre a organização dos papéis, tá? E já estamos fazendo aqui uma mudança. Quem manda boa noite, eu dou boa noite, tá bom? Então eu quero que vocês interajam, que vocês conversem comigo, tá? Já explica aí pra mim qual que é o papel que você percebe que está invertido na sua casa, né? Quem que você já percebe que está ali fazendo o papel de outra pessoa? Quem que não está conseguindo fazer aquilo que precisa ser feito? Que eu vou explicar agora aqui para vocês quais são os 7 principais papéis que se invertem dentro do núcleo familiar. Muito obrigado, Geórgia, por poder estar curtindo aí. Quem puder ajudar também, auxilia muito, tá? Bom, comenta aí pra mim quem e já percebe aí um papel invertido na sua família, tá? Boa noite, Claudinha, seja bem-vinda. Bora lá. Pessoal, pode mandar dúvidas também pelo YouTube que eu estou acompanhando aqui, tá? Bom, a Claudinha comentou aqui, ó, eu faço o papel de mãe, de esposa, de tia. Observa isso, tá? Se é realmente para essas pessoas. A Georgia comentou aqui, ó, eu sou a segunda filha. Eu cuido de 2 casas. É importante observar isso aí, porque isso é como se queimando a sua energia vital. Você vai perdendo ali a sua energia por estar cuidando demais. Isso acaba travando ali a sua maternidade, se for desejo de ter filhos ou não, isso pode prejudicar. E isso também acaba travando algumas outras áreas da sua vida, igual eu vou explicar aqui agora, tá? Bora curtir, pessoal? Então vamos lá. Então vamos para 7 aí principais inversões de papéis que acontecem, tá? A Georgia comentou, hoje todos nos lugares graças a você. Obrigado, bora lá. Ajustando e colocando cada um no seu lugar, tá? Bom, minha mãe comentou aqui, ó. Sou a caçula de 7 irmãos, sou mãe de 2 filhos e esposa. Isso daí, observar como é que estão esses papéis. Bora lá. As 7 inversões mais comuns no nosso sistema familiar, entendendo como a constelação pode te ajudar a observar essas inversões e a influência que isso pode gerar na nossa vida. Bom, a primeira é a inversão do filho cuidador. Ela acontece quando o filho ele acaba assumindo o lugar de pai ou de mãe. Então ele começa ali desde cedo a cuidar em demasia das pessoas. Esse é um problema que são daquelas pessoas que assumem muitas responsabilidades, acabam cuidando muito das pessoas. Acontece às vezes por um dos pais não estar presente,
muitas das vezes ali trabalhando muito ou tendo que assumir outro papel. Às vezes isso acontece numa fase de formação ali da criança, onde esse pai ou essa mãe tem que estar cuidando ali de outra pessoa, de algum ancestral. E isso o filho se sente só e ele começa a entender que ele precisa cuidar, ele precisa fazer. Então ele começa a assumir um papel, principalmente para esses pais, de cuidado. Então ele já cresce com essa responsabilidade. Comenta aqui se esse é o seu caso. Segundo papel é a filha mãe da própria mãe. Quando a mãe acaba entrando no lugar de filha. É bem parecido ali com o primeiro, mas fala muito quando a filha a mãe se faz pequena para ficar como filha dessa mãe. Isso acontece muitas vezes quando a avó não pôde cuidar da mãe. E isso começa a ser um fardo para a filha, que muitas das vezes precisa assumir responsabilidades sobre a vida da mãe. E com isso, cada vez mais essa mãe vai se atrofiando e vai ficando perante essa pequena, perante essa filha. E com isso começa a trazer alguns bloqueios, alguns problemas para a vida dessa filha. Terceiro papel que mais comumente se inverte é justamente ali quando os filhos mais velhos criam e cuidam dos filhos mais novos. Esse papel acontece quando os pais geralmente trabalham fora e colocam essa responsabilidade sobre os filhos mais velhos. Normalmente nas famílias mais antigas, das gerações anteriores, nós observamos esses padrões, onde passavam-se muita dificuldade e os filhos tinham que criar os outros filhos. Com isso, os filhos mais novos eles vão perdendo a referência de pai e de mãe e acabam deixando ali esse papel vago. E muitas das vezes precisam sair para buscarem outras pessoas fora, porque eles não conseguem acessar a força natural ali de pai e de mãe. Quarto papel é justamente os pais que se colocam como se fossem filhos. E muitas das vezes esses pais, eles não fazem ali o papel, eles não estão fortes o suficiente para fazer um papel e eles acabam colocando muitas responsabilidades, até mesmo responsabilidades sobre a própria vida deles, sobre esses filhos. E esses filhos acabam ficando sobrecarregados e não conseguem viver a própria vida deles, tá? Quinto papel que se inverte são sobre irmãos que assumem a liderança no lugar dos pais. É que os pais estão presentes, mas às vezes um filho que quer assumir esse papel, assumir o lugar e liderar toda uma família, sendo que tem o pai e a mãe presente. Ele parece ali com o exemplo 3, mas nesse caso aqui os pais estão presentes. E muitas das vezes esse filho faz força para ficar maior do que esses pais. É como se fosse um sentimento onde ele não foi cuidado, onde ele sentiu que esses pais o abandonaram e ele precisa provar que ele é melhor. Então isso também é um problema, onde esse filho vai começar a enfrentar ali a falta da força desses pais. Sexto padrão são cônjuges em posição de pai e mãe um do outro. Muitos dos relacionamentos que nós conhecemos hoje, eles são estruturados e construídos a partir das carências de pai e de mãe que um dos dois parceiros tem. E muitas das vezes esse parceiro ele está dando para o seu parceiro o carinho, o afeto, a atenção, o papel ali paternal ou maternal. E isso começa a gerar desequilíbrio na relação e pode culminar com o fim da relação, até mesmo situações de traições dentro do relacionamento. Sétimo e último papel que normalmente acabam invertendo são pais que competem com filhos. Muitas das vezes são pais que começam a criar filhos em patamar de igualdade e começam a competir, não aceitam ali o sucesso desse filho e querem o tempo inteiro provar que são mais fortes, sendo que eles mesmos colocaram esse filho em um patamar mais alto ou igual que eles. Então gera essa competição, essa disputa entre as famílias. E todos esses padrões que nós falamos aqui agora, eles têm consequências muito sérias na vida adulta, que podem gerar problemas como ansiedades, sensação de sobrecarga, dificuldades para desenvolver relacionamentos e até mesmo bloqueios financeiros. Quando isso acontece, precisamos buscar uma solução. E a constelação vem como uma luz, um farol, mostrando o caminho a ser seguido para uma vida de mais leveza e harmonia. Bom, a Claudinha comentou aqui também, né? Minha mãe é acamada e meu tio deu derrame. Meu pai está com dor crônica. Eu cuido da minha mãe, do meu sobrinho e do meu tio. Cuido do meu pai. Sou solteira. Tem dias que cansam. Sim, é muito pesado
né? É difícil para você conseguir assumir tanta responsabilidade, tá? E o ideal é observar e tentar dividir essa responsabilidade com as outras pessoas, né? Até mesmo ali com primos, se tiver, todos os primos são responsabilidades, todos os filhos dos seus pais também são responsabilidade. É conseguir dividir esses papéis e essas responsabilidades. Porque senão é como se você estivesse doando a sua própria vida para conseguir resolver o problema. E quando você assume tudo isso, a sua vida ela vai acabando. Você não vai ter força para relacionar, você não vai ter força para ter descendente, para ter filhos. E se tiver, vai gerar um peso para eles também. Da mesma forma que pode gerar bloqueios financeiros, a vida não flui, não acontece ali, tá? Então muito cuidado com esse padrão, com essa situação. Exatamente, ela respondeu. Meu irmão e minha cunhada cuidam da minha mãe e do sobrinho. Ótimo. É sempre essa dividindo os papéis para não ficar pesado para somente um. E o mais importante, mesmo que eles tenham essa dificuldade, esses problemas, é permitir que eles assumam também a responsabilidade sobre a vida deles. Não fazendo tudo por eles e não permitindo que só eles façam. Então tem que ter esse cuidado aí, não pode deixar só eles ficarem na posição de serem cuidados. Eles também precisam assumir um pouco mais de responsabilidade, tá? Bom, Ana Paula comentou aqui, ó, sou sozinha para cuidar de uma sobrinha, filha do meu irmão que faleceu. Parece que esqueci minha vida. Ok, Ana Paula, tem que olhar para isso e entender que você não pode ser tudo na vida da sua sobrinha. Você não pode ser para ela o seu irmão. Porque pode ser também um papel que você está assumindo para tentar suprir a falta ali do seu irmão, você tentando fazer o que ele não pôde fazer. A sua sobrinha também tem um aprendizado quando o pai dela parte cedo. Então, esse partir cedo do seu irmão também é importante na vida da sua sobrinha. Então, ela precisa viver também esse momento. Não é que você vai deixar ela, abandonar ela e deixar ela sentir falta, mas que você vai permitir que ela também sinta ali a força do pai dela, que ensinou, que esteve próximo no momento que foi preciso, e hoje ela vai construir a vida dela a partir desse pai. Você pode complementar, auxiliar, mas nunca tentar dar para ela aquilo que está faltando para você, não para ela. E entender ali onde você pode ajudar, para que você não abra mão da sua própria vida. Porque senão vai começar a travar tanto a sua vida, até que um dia você tenha tanto problema que você não possa ajudá-la, tá? Muito obrigado, Geórgia, pelas rosinhas. Bom, então vamos entrar aqui para as consequências que isso gera na nossa vida, quando nós invertemos papéis, quando nós... Eu que agradeço, Ana Paula, pela participação. Obrigado, tá? Pode comentar e pode tirar dúvidas também. Pode falar mais sobre a situação que nós vamos comentando e entendendo aqui também. Bom, principais... a Claudinha já comentou, ó, eu já acho que não tenho tempo para estudar. Exatamente, porque você está com muita responsabilidade. Você está vivendo com uma responsabilidade muito maior daquilo que você dá conta. Se você não começar a separar e respeitar um pouco de tempo por você, vai chegar um momento onde você mesmo não vai ter força para cuidar deles. E se você não tiver força para cuidar deles, quem que vai cuidar? Então, você tem que se cuidar primeiro para depois cuidar deles. Eu sei que é uma situação delicada, cada caso é um caso, mas respeitando e entendendo que a situação deles, você também precisa respeitar, que muitas das vezes é no tempo deles, é na situação deles. E da mesma forma é o seu tempo, a sua vida. Se você não puder ter um tempinho da sua vida por você, para você, infelizmente a sua vida começa a minguar e fechar. Até chegar ao ponto que você vai precisar que alguém cuide de você. Tá? Muito cuidado. Consequências das inversões na nossa vida adulta. Se você foi criado num lar onde os papéis principais eles não foram respeitados, eles não foram vivenciados, 4 situações que acabam acontecendo na nossa vida adulta. A primeira fala sobre quando crescemos fora do nosso lugar e acabamos vivendo ali por outra pessoa, dentro de todos esses papéis que nós falamos aqui.
Essa primeira consequência, ela vai chegar com uma cobrança muito acirrada, muito incisiva da vida. É como se todos ao nosso redor não respeitassem o nosso lugar, a nossa posição. E sempre vão nos cobrar, vão querer mais do que podemos entregar. E muitas das vezes vamos desenvolver relações onde mais vamos doar do que receber. E com isso vamos ter problemas aí para desenvolver relações. Segunda causa que mais acontece é quando a criança vira mãe do pai e não consegue confiar em ninguém. Quando você acaba assumindo o lugar de mãe ou pai do seu próprio pai, você vai começar a desenvolver medos, inseguranças e não vai conseguir confiar em ninguém. Quantas vezes você já não assumiu projetos muito maiores do que você dava conta, assumiu trabalhos, responsabilidades que você se sobrecarregou tanto por não conseguir confiar em ninguém? Ah, Daniel, mas ninguém aqui faz igual eu faço o meu trabalho. Sim. Mas enquanto você não aprender a confiar nas outras pessoas, você sempre vai ficar sobrecarregado. Então, para você conseguir delegar novamente, conseguir confiar nas outras pessoas, superar e resolver vários tipos de medo, você precisa aceitar de novo o lugar do seu pai, o papel dele, para acessar de novo a vida dele, a força dele. Terceiro, o filho que cuida da mãe pode não se permitir prosperar. Muitas das vezes, quando o filho assume essa responsabilidade, o filho ou a filha, de ter que cuidar da mãe, pode existir ali um bloqueio de prosperidade. Por quê? Ele não se permite brilhar. A mãe representa o sucesso, a vitalidade. E quando esse filho não enxerga grandeza e força nessa mãe, naturalmente ele começa a se fechar, se recolher. E se a pessoa não pode brilhar, se a pessoa não pode ter sucesso, naturalmente o trabalho dela não será reconhecido. Ela pode trabalhar muito, mas o resultado não chegará, tá? E por último, a filha que vira parceira emocional do pai. Dificilmente ela vai conseguir se entregar a outro parceiro. Essa mulher que virou a esposa do pai quando criança, né, que colocou nessa posição de acompanhar e de viver ali como uma companheira de seu pai, muitas das vezes ela vai chegar na vida adulta procurando outro homem como esse pai. E ela nunca vai encontrar. E com isso, todos os relacionamentos vão ser em constante cobrança, com muita agressividade, com muita força, porque ela sempre vai querer arrastar esse esposo para que ele seja como esse pai. Muitas das vezes esse pai nem foi tão bom assim. Então, nós precisamos observar quais são esses papéis que estão acontecendo hoje na nossa vida, que podem ter acontecido lá na nossa infância. E aí o Bert Helling fala assim pra gente: quando um filho cuida da mãe, ele não consegue cuidar de sua própria vida. A vida acaba. Então, observa o que está acontecendo e já comenta aqui para mim qual que é o papel que está invertido hoje na sua vida. Muito obrigado, pessoal, pelas curtidas. Pessoal, pode ir mandando as dúvidas que eu vou respondendo aqui para vocês, tá? Pessoal do YouTube também, tô vendo vocês aí. Pode mandar aí as dúvidas que eu vou respondendo também. Sei que vocês estão respondendo aí, Daniel, mas isso aí eu já sei. Esse problema aí eu já entendo. Isso aí eu já sei que acontece. Eu quero saber como resolver. Então agora como que a constelação pode te ajudar? Eu vou trazer aqui para vocês 4 frases poderosas para resolver essas situações, para vocês conseguirem se resolver aí. Já comenta qual que é o seu caso, que eu vou trazer essa frase aí para vocês, tá?
Depois que entendemos que a inversão de papéis é um problema na nossa vida, nós também desejamos dar o segundo passo, que é começar a resolver essas situações. E a partir disso, nós vamos trazer aí para vocês 4 frases onde a constelação pode te ajudar a começar a resolver essa situação. Né? Como nós entendemos que a cura ela começa quando nós voltamos para o nosso lugar, quando nós estamos no nosso lugar. E agora vão aí 4 frases que vão te ajudar a sair de uma dessas situações. A primeira, filhos que viraram pais, né? Quando os pais não fizeram o papel de pais, esse filho acabou assumindo esse papel. Uma frase para você falar é: pai, eu sou só seu filho. Você é o grande e eu sou o pequeno. Então essa frase, quando você repete, quando você fala ela, vai te auxiliar e te ajudar a reorganizar. Você pode falar isso presencialmente para o seu pai, você pode falar para você. Isso vai te ajudar a fortalecer e organizar esse papel dentro do seu núcleo familiar. Segundo, mãe que é filha emocional da filha. Se esse é o seu caso, já anota essa frase, que é: mãe, você é a grande, eu sou somente a sua filha. Quando você verbaliza isso, quando você fala isso, pode ser somente para você ou até mesmo para sua mãe, vai te auxiliar, vai te ajudar a se posicionar e acessar de novo, do fundo do seu coração, essa energia, essa conexão com a sua mãe. Terceiro caso, irmão que cuida dos irmãos mais novos como se fosse um pai. Você vai falar, já anota aí a frase: vocês têm pai e mãe, eu sou apenas o seu irmão mais velho. Então, sentindo isso no seu coração, vai te auxiliar, vai te ajudar a resolver e viver de forma mais leve. E por último, não menos mais importante, a mulher que virou mãe do seu parceiro. Você vai anotar essa frase e mentalizar, verbalizar para você e pode até mesmo falar para o seu parceiro: eu sou sua esposa e não sua mãe. Quando nós entendemos que cada um desses papéis, eles não são porque a pessoa não gosta ou que é uma pessoa ruim, e são somente às vezes a forma como a família foi estruturada, fica muito mais leve de vivenciarmos. Comenta aqui qual dessas frases foi mais importante e mais forte para você. Bom, a Glaucineide comentou aqui. Muito obrigado, Glaucineide, pela rosa. Rejeição. A rejeição, explica um pouquinho melhor pra gente, por favor. Mas a rejeição, de forma geral, ela tá muito atrelada por você sentir que faltou algo dos seus pais, que eles não fizeram aquilo que era o suficiente, aquilo que era necessário. E é como se você atraísse para sua vida adulta situações onde você vai ser rejeitada. Então, quanto mais você aceitar os seus pais assim como eles são, aceitar a história de amor deles, mais fácil é para que você não atraia mais esse padrão de rejeição. E é bom você também começar a observar quais são esses padrões de rejeição. Quem são as pessoas que estão te rejeitando? Se são relacionamentos, se são amizades, se são vínculos profissionais. Tudo isso vai direcionar muito, tá? Morei muito na casa dos outros quando pequena. Então é você entender que qual foi o real motivo de você estar morando na casa dos outros. Foi porque os seus pais tiveram problemas, foi porque eles não puderam viver juntos, foi por questão financeira, foi por facilitar ali a convivência. Isso tudo, quando você entende isso hoje adulta, facilita o entendimento lá atrás na sua criança interior. Porque essa criança ela sente que ela foi abandonada. Então precisa que o tempo inteiro chegue de novo ali essa sensação para que você reveja, para que você repita ali esse problema. Então, a história de amor dos seus pais, igual ela colocou que foi a separação, ela é uma questão deles. E eles não se separaram porque o amor acabou, porque eles não gostavam de você. Significa que o tempo de relacionamento deles foi aquele. E o mais importante aconteceu dentro desse tempo de relacionamento, que foi a sua vida. Quando você acolhe isso com amor no seu coração, você começa a respeitar o direito deles escolherem caminhos diferentes. E que eles não te abandonaram, eles simplesmente não puderam seguir com esse relacionamento. Mas o amor que eles sentem por você,
ele é eterno dentro do seu coração, porque ele está embasado desde o dia que você recebeu a vida deles e vai continuar até o último dia da sua vida em cada célula do seu corpo, tá? Bom, respondendo aqui perguntas também, Ana Paula. Estou no papel de pai e mãe para essa sobrinha minha. A ausência dos dois, uma criança cheia de traumas, assumiu um papel grande. Mesmo não querendo ser mãe, deixo claro que sou tia, mas faço o meu melhor, mas também preciso viver para mim. Exatamente. O que acontece? Quando a sua sobrinha, ela perde esse pai, e muitas vezes não sei se ela perdeu a mãe também, mas ela precisa aprender, existe uma lição sobre isso. E vai gerar dentro dela um sentimento de falta, de vazio. Então, muitas das vezes, essas crianças elas acabam ficando carentes. Então, você como tia precisa auxiliá-la, ajudá-la a passar por esse momento de dor. Não necessariamente suprindo toda a atenção que ela precisa, mas ela precisa encontrar ali respostas, buscar caminhos para que ela entenda e receba também o amor desses pais. E nunca assumindo essa posição. Ah, mas tadinha, faltou para ela. Sim, como falta para todos nós um pouquinho de cada um. Por isso que você como tia, você só complementa um pouco do papel da mãe e complementa um pouco o papel do pai. Se a mãe ainda for viva, é necessário respeitar a posição dessa mãe. Ah, mas a mãe não cuida, a mãe está mal porque o esposo faleceu. Respeitando a dor também dessa mãe. A sua sobrinha, ela precisa aprender a conviver com essa situação. E quando você abre mão da sua própria vida para se entregar, para doar tanto para a sobrinha, você acaba se abandonando. E aí nós vamos olhar para outra ferida que pode estar lá atrás. O sentimento ali do abandono entre você e os seus pais. Então, entendendo que os seus pais fizeram tudo o que você precisava. Você recebeu exatamente aquilo que você precisava. Então, dessa forma, começa também a olhar para eles, a aceitar na vida deles tudo que eles fizeram como eles fizeram. E assim você volta também a cuidar de você. Não é a responsabilidade de cuidar da sua sobrinha que fez você se esquecer, mas sim você já se rejeitar, você já se abandonar. Aí atrai uma situação que você vai colocar na frente de você em primeiro lugar. Então primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Depois eu faço para os outros. Combinado? Bom. Então vamos aí para exercícios práticos para ajudar a reorganizar esses papéis, tá? Nós vamos fazer... Muito obrigado, Glocineide, por recompartilhar aí a live. Sempre primeiro você, tá, Ana Paula? Sempre reconhecendo aí o lugar dela, tá? Só responde para mim, por favor. A mãe da sua sobrinha, ela faleceu ou ela também... Ela tá viva? Bom, o exercício sistêmico aí para te ajudar a reorganizar esse papel, tá? Já vai mentalizando e pensando na pessoa que está fora do lugar na sua vida. Aí, ó, a Ana Paula comentou aqui, só para vocês entenderem. Ela está presa, Viva está presa pela terceira vez. No momento presa há quase 1 ano. E a sua sobrinha tem convivência e tem contato com ela? Tá? É importante, e quando está na rua só atormenta. Ok. Mas a sua sobrinha, ela precisa conviver com a mãe, precisa ter esse contato com a mãe. Óbvio que você vai ter cuidados, não é uma situação simples, tá? Mas se vocês excluírem a vida dessa mãe para sua sobrinha, hoje pode não ser um problema, mas lá no futuro ela pode começar a desenvolver problemas similares ao da mãe para ela poder honrar essa mãe.
Então, mesmo que a convivência seja pouca, é importante ter a mãe, estar com a mãe, justamente para ela poder conseguir desenvolver, tá? Ela mesma não quer visitar a mãe na rua, ok, é um direito dela, mas entendendo isso. Tem mais contato, ela tem contato também com a família dessa mãe? Como que é? Ninguém procura, tá? Mas é importante ela conhecer, tá? Ter um pouco de convivência, se conseguir conhecer, mas se a família também não der suporte, não der apoio, ok. Mas ela precisa entender que existe outra família ali também, tá? Sim, mas existe um porquê a sua sobrinha nasceu nessa família. E essa família faz parte dela. Mesmo que você dê toda uma estrutura para ela, se for excluída essa família materna dela, ela vai desenvolver essa desestruturação na vida emocional dela, que é o lado materno, no sucesso dela, tá? Um mundo bem diferente do que fazemos por ela. Só que mesmo que você dê um mundo perfeito para ela, esse outro mundo tem uma conexão ligada direta a ela. Então, se for excluído isso, toda essa convivência, todo esse contato com esse outro mundo, que é o mundo materno dela, naturalmente ela começa a desenvolver esses problemas nas áreas que fazem referência ao lado materno, tá? Do lado materno ali a gente vai ter, primeiro, o sucesso, a vitalidade dela, a forma como ela cuida da saúde do corpo dela. Nós vamos ter também relações sociais, amizades e também relacionamentos afetivos e emoções muito profundas, tá? Então, precisa ser falado e precisa ter ali o lugar respeitado do papel materno ali, tá? Sim, eu entendo. Já tentei vários contatos, levo elas sempre que procuram, mas é muito raro, tá? Mas sempre fale, sempre traga o lado positivo, mesmo que difícil, dessa família para sua sobrinha, para ela entender esse lugar, tá? Você tem outros irmãos, Ana Paula? E os seus pais também cuidam dessa sobrinha? Como que é? A Glaucineide comentou: tenho consciência que é mental, porém no serviço, o que fazer para parar de sentir rejeitada? Bom, no profissional, principalmente, Glaucineide, você precisa olhar e entender que o seu pai não separou da sua mãe porque ele não gostava de você. O seu pai separou da sua mãe porque o acordo de relacionamento deles encerrava. E quando ele se separou da sua mãe, ele não se separou de você, ele não deixou de ser o seu pai. E muitas das vezes vai estar muito atrelado por conta dessa falta, dessa carência ali. Quando você chega na casa das famílias, é como se você tivesse que fazer muito, tivesse que se doar muito para que você fosse aceita, para que as pessoas gostassem de você. Uma forma de você sobreviver dentro disso. E você pode caminhar e levar isso para a sua vida profissional, onde você vai doar muito para as pessoas e você vai ficar sendo rejeitada. E é você começar a inverter esse papel. Justamente no sentido de que eu faço equilibradamente com aquilo que a pessoa também está fazendo por mim. Eu respeito a ordem do equilíbrio. Não é doando muito que vai fazer as pessoas estarem comigo, mas é eu respeitando o equilíbrio nessa relação. Quando eu permito que a outra pessoa também faça por mim, eu estou permitindo ela viver esse equilíbrio. Isso perpetua as relações. Agora, quando você doa muito, você faz muito para os clientes, para as pessoas na sua vida profissional, naturalmente elas vão embora. Porque elas não vão dar conta de pagar uma conta tão grande. Então, é fazer, mas também respeitando e permitindo que o outro também faça por você. Tá? Bom, Ana Paula comentou aqui, né? Tenho sim, uma irmã e um irmão. E tenho meu pai hoje só. Ele me ajuda um pouco, poderia ser mais, mas a morte do meu irmão afetou muito ele. Minha irmã tem depressão e está em tratamento. Meu outro irmão bem ausente. Ok. Então você precisa entender que essa responsabilidade de cuidar da sua sobrinha, ela precisa ser dividida entre você, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, a mãe dessa criança e também os pais dessa mãe que está ali desestruturada. Então eles não deram conta de cuidar dessa filha, por isso ela vive ali em situação de rua, é situação difícil. Eles já têm um problema. Então,
já tirou esses dois, né? Então, já que eles não estão conseguindo cuidar nem da filha, da neta, principalmente, eles não vão conseguir. Então, sobrou 5 pessoas. Você, seu pai, seu irmão, sua irmã e a mãe. Então, se você entende que todos eles não dão conta de cuidar dessa sobrinha e só você dá conta, você já está assumindo de cara, não somente 5 papéis, mas 7 papéis dentro de você. Por mais forte que você seja, por melhor que você você nunca vai conseguir fazer o papel do 7. Ah, Daniel, mas eu estou dando conta, eu estou fazendo. Sim. Abrindo mão da sua própria vida, queimando a sua energia vital para dar conta de fazer isso. Você está forçando a sua vida para dar conta de fazer isso. E isso muitas das vezes vem para poder suprir um pouco ali da falta do seu irmão, as suas carências, as suas dores internas. Então, conversar com essas pessoas, no caso hoje a mãe não tem como, mas dividir, passar um pouco de responsabilidade para o seu pai, passar um pouco de responsabilidade para o seu outro irmão, passar um pouco de responsabilidade para sua irmã. Ah, não dá conta. Mas é isso que a sua sobrinha tem para hoje. Você não pode assumir essa responsabilidade. Ah, mas minha irmã está com depressão. Ok. Então ela vai lá um dia, ela vai fazer um lanche para ela poder fazer. Ela consegue pegar um pão ali, passar uma manteiga no pão e dar para sua sobrinha. Ela consegue ali, às vezes, pegar ela, buscar, levar de um lugar para um lugar. Que faça, mas que seja dividido. Por quê? Para tirar um pouco desse peso, dessa responsabilidade de você, para aí sim você ter um tempo de viver a sua vida. Porque naturalmente, se você ocupar esses 7 papéis ao mesmo tempo, você não vai conseguir desenvolver sua vida profissional, ela pode estagnar e pode começar a travar, vai gerar problemas financeiros, relacionamentos, tudo isso pode estar sendo em xeque. E é igual eu estava comentando aqui no caso da Glaucineide. Da Claudinha, perdão, não é da Glaucineide não, da Claudinha. No dia que acabar a sua saúde, quem que vai cuidar da sua sobrinha? Então, tem que começar a refletir isso e dividir esses papéis. Muitas das vezes, a dor que seu pai está sentindo, ou às vezes até a sua irmã, dependendo se a depressão dela for por conta ali da morte do seu irmão, a sua sobrinha pode ser ali um pouco de luz, um pouco de chave para resolver esse problema. Tá? Bom, então já vamos aí para um exercício prático para organizar os papéis dentro do sistema familiar. Tá? Então, quem quiser acompanhar e fazer esse exercício, bora comigo aqui, tá? Então, vou convidar vocês a fechar os olhos. Pode se assentar ou deitar em uma posição confortável, que for melhor para vocês aí. Posicionados, fechando os olhos, focando toda a sua atenção na sua respiração. Sentindo o ar entrando, inflando os seus pulmões, jogando para fora toda energia negativa através da expiração. Inspirando energia positiva novamente, jogando para fora o que tem de negativo. Sentindo cada batida do seu coração, sentindo um facho de luz na cor verde que sai do seu coração. Você vai visualizar na sua frente essa pessoa que está fora do lugar. E olhando no fundo dos olhos dessa pessoa, você vai falar para ela agora em voz alta: esse lugar é seu. Agora eu te vejo, mas eu devolvo com muito amor, pois eu preciso ficar no meu lugar. E a partir de hoje, eu honro a sua história, vivendo somente a minha vida. Se você sentir, pode abraçar essa pessoa. Nessa mesma frequência,
você se vira de costas e logo atrás de você estão seus pais, logo atrás dele seus avós, seus bisavós, tataravós, várias pessoas atrás de você. Olhando para eles, do fundo do seu coração, você vai repetir em voz alta para eles: agora eu vejo vocês. Eu aceito o lugar de cada um de vocês. Eu aceito e honro a vida que veio de vocês. Hoje, eu tomo essa vida e sigo como pequeno, com humildade, para construir a vida que eu nasci para viver. Se virando de frente para o sol, olhando para um sol bem forte, seu pai e sua mãe colocam as mãos sobre o seu ombro, sentindo toda a força que vem dos seus pais, avós, bisavós, todos os seus ancestrais, que vai adentrando e fluindo como combustível para a sua vida. Nessa frequência, dessa força, naturalmente, no seu tempo, você pode abrir os seus olhos novamente. Comenta como foi esse exercício para você. Bom, seguindo aqui, voltando aí, pessoal. Seguindo. A dança das cadeiras, ela também acontece na vida empresarial, na vida profissional. Muitas das vezes os papéis eles estão invertidos na empresa, no seu trabalho, na sua vida profissional. E por isso, ela é uma situação que acaba sendo derivada do que você vivenciou na sua família de origem. Então, cada um dentro de uma família, dentro de uma empresa, ele tem uma posição, ele tem um lugar. E muitas das vezes a desordem, o desequilíbrio na família acaba gerando esse desordem, esse reposicionamento dentro da vida empresarial. E é muito comum a gente ver às vezes funcionário que quer liderar chefe, que quer dar ordens e quer mandar para o chefe. Nós vamos ver também donos de empresa que acabam virando pais de todo mundo. Isso tudo são situações que são derivadas de padrões familiares. O empregado, o funcionário, que acaba querendo ser mais importante do que o chefe, quer liderar a empresa no lugar do chefe, quer dar ordens, quer mandar como se fosse chefe, naturalmente é uma pessoa que dentro de casa ele não aceita a autoridade dos pais. Então ele vai ter dificuldade em lidar com liderança. Liderar, ele vai ter dificuldades ali por ele não saber respeitar a posição de pai e mãe. Da mesma forma, o empresário, o dono da empresa ali que trata os funcionários como seus filhos, naturalmente ele tem uma carência ali. Pode ser que o pai ou a mãe não fizeram tanto por ele e ele precisa ser pai para outras pessoas, ele precisa fazer também para as outras pessoas. A empresa, da mesma forma como uma família, ela é um sistema e ela também precisa dessa ordem, também dessa organização. Quando não tem essa organização, a gente acaba encontrando problemas. Assim como diz o Bert Helling, uma empresa é como uma família, precisa de pertencimento, ordem e equilíbrio entre o dar e o receber. Então, se você já trabalhou em uma empresa onde esses papéis eram invertidos,
ou que o seu chefe era um pai, ou que tinha algum colega que acabava assumindo papéis que não eram deles, comenta aqui e conta essa história pra gente hoje. Ana Paula comentou, obrigado pelas palavras, vou precisar sair, boa noite a todos. Muito obrigado, Ana Paula. Depois, se você quiser, lá no YouTube fica gravado, né? Aí você pode assistir o resto amanhã, se você precisar, tá bom? Amanhã eu posto lá o vídeo da live. Obrigado, Glaucineide, por ativar o Hertz, muito obrigado, tá? Bom, essa inversão de papéis, ela também acaba acontecendo nos relacionamentos amorosos, tá? Então vamos observar, vamos olhar aí para os relacionamentos agora. Esse é o seu caso? Comenta aqui se você tem um relacionamento onde você está fora do lugar, fora da posição aí do relacionamento, tá? Minhas colegas de serviço são desse jeito, agressivas, são melhores em tudo. Exatamente, quando está nessa posição, é tentar não entrar nesse jogo de disputa, tá? A disputa, ela só gera dor e sofrimento. A disputa, ela tem que ser sempre o coletivo, sempre crescer em conjunto. Se você entra nessa disputa para que todo mundo, cada um seja melhor do que o outro, você acaba sofrendo, tá? Então, tem um filme que chama Mente Brilhante. Ele conta a história do John Nash e ele traz ali a teoria que o coletivo em prol de um resultado ele é muito maior do que quando várias pessoas querem ter um resultado só. Então, quando você pensa em coletivo, você tem um resultado muito maior do que quando você pensa cada um por si. Então, é sempre olhar para as pessoas entendendo que elas, cada uma ela tem um objetivo pessoal, óbvio, todo mundo tem esse objetivo, mas é a soma de todos esses objetivos que vai trazer o resultado que vai ser bom para todo mundo. Então é esse conjunto, esse filme vai ajudar, tá? Outro filme que é bom para olhar para essa situação se chama O Homem que Mudou o Jogo, que é com o Brad Pitt. Ele fala sobre a história de um time de futebol americano, onde ele começa a entender o papel de cada uma das pessoas. Isso é muito importante, tá? Vamos fazer até uma boa aqui, ó. Um filme muito legal para vocês entenderem sobre esses papéis na vida empresarial é o filme Mente Brilhante, com Russell Crowe, onde ele conta ali a história do John Nash, onde ele fala sobre a teoria que todos em conjunto podem trazer um resultado muito maior e muito melhor do que somente um lutando por cada objetivo individual. Quando nós somamos o objetivo individual de cada pessoa e trazemos para um objetivo em conjunto, nós conseguimos ter um resultado muito maior do que o resultado ali individual de cada um. Então é uma ótima escolha de filme. E tem também uma segunda opção, que é justamente para entender o papel e a responsabilidade de cada pessoa. No filme O Homem que Mudou o Jogo, que tem ali o ator principal Brad Pitt, onde ele, como um técnico de beisebol, ele trabalha com habilidade especial, a capacidade de cada um, respeitando a posição e o lugar de cada um, para obter um resultado diferente e, né, por isso que chama O Homem que Mudou o Jogo, para trazer um olhar para a habilidade individual de cada um. São duas ótimas opções que você pode entender sobre essa organização e o papel individual de cada um. Comenta qual desses dois você já assistiu e o que você achou desses filmes, por favor. A inversão de papéis também chega nos nossos relacionamentos afetivos. E muitas das vezes os relacionamentos eles acabam pelas pessoas não saberem respeitar e nem se posicionar no lugar individual de cada um. O relacionamento é a união de duas pessoas que formam uma só unidade, mas que são duas partes que têm papéis e responsabilidades diferentes. Esse acordo, essa construção de relacionamentos é muito importante para que nós possamos ali ter um relacionamento duradouro. E muitas das vezes acaba acontecendo que um dos dois acaba virando pai ou mãe um do outro. E é natural que esse relacionamento se esfrie. Porque quando você começa a assumir as carências de pai ou de mãe do seu parceiro ou sua parceira, naturalmente você vai sair da posição de esposo ou de esposa e começa ali a assumir responsabilidades que não é sua.
E quando chega na hora de você se relacionar, para você estar junto dessa pessoa, você não vai ter mais força. E naturalmente cada um vai seguindo um caminho diferente, que pode acabar chegando ali também na traição. Pode acontecer também dos dois não estarem no mesmo nível, né? Considerarem que existe uma diferença entre os dois. Para existir um relacionamento, as pessoas precisam estar em patamares de igualdade, né? Quando o casal tem um maior ou menor do que o outro, naturalmente começam ali ter o distanciamento e pode ter ruptura nessa relação também, tá? Quando existe qualquer processo de inversão de papéis, ou às vezes até assumindo papéis diferentes, é natural que a sexualidade esfrie. E com isso a admiração vai acabando, culpas começam a aparecer e o relacionamento acaba. Então, se hoje o seu relacionamento vive esse desequilíbrio, vive essa ruptura, começa a observar qual que é o papel da esposa, qual que é o papel do esposo, qual que são as feridas dessa esposa, quais são as feridas desse esposo, para justamente que vocês juntos consigam encontrar uma solução e reacender novamente esse amor, esse relacionamento. Respeitando que temos problemas, sim, mas vocês dois juntos conseguem solucionar e resolver essa situação. Comenta aqui para mim, eu desejo reconstruir meu relacionamento, que eu vou conversar com você. Bom, comenta para mim, por favor, como acontece essa inversão na sua família, quem que ocupa o papel diferente do atual na sua família. Qual foi o aprendizado que você teve hoje nessa live? Qual exercício que fez sentido para você? Muito obrigado pelas curtidas, pessoal. Quando as pessoas estão fora do lugar de origem delas e acabam posicionando, ocupando outros lugares que não pertencem, nós vimos hoje que vão gerar muita dor e sofrimento no sistema familiar. Se hoje você consegue perceber e observar essas pessoas que estão fora desse lugar, fora dessa posição, vem conversar comigo. Clica aqui no link da bio, manda um direct ou me chama no WhatsApp, onde nós vamos agendar a sua sessão de constelação, olhar para o seu sistema familiar com muita leveza, com muita amorosidade, de forma individual, onde você vai ter toda a atenção para juntos encontrarmos um caminho de mais leveza, de mais tranquilidade e mais amorosidade. Não esquece de seguir o nosso perfil, também curtir esse vídeo e já compartilha com aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma reorganização aí no sistema familiar. Eu que agradeço também a sua participação, Glocineide. Vamos juntos, tá? Um pouquinho de cada vez aqui nós vamos conseguindo trazer um pouquinho de luz, tá? A minha sessão de constelação ela dura em média 5 horas, porque eu faço num formato onde nós vamos olhar para todas as questões, todas as áreas ao mesmo tempo, e você sai ali com uma leveza muito grande e também conhecimento para saber trabalhar e resolver cada situação que possa acontecer perante o futuro, tá? Bom, fechando aí, pessoal, se alguém tiver mais dúvidas, vamos finalizando aí a nossa live. A vida, ela só pode acontecer e funcionar quando cada um está no seu lugar. Essa dança das cadeiras, ela acontece muitas das vezes pelo desejo e a vontade que é inerente do ser humano de transformar e trazer as coisas boas para o lugar. Só que muitas das vezes, muitas tentativas foram falhas
e geraram traumas, dores, que eles não são eternos na sua vida. E sim existe uma solução. Hoje esse vídeo está chegando até você como uma mensagem e um direcionamento que existe sim uma solução para esse problema. E você não precisa conviver com essa dor e esse problema. Não foi porque todos os seus ancestrais arrastaram essa dor e esse problema hoje chegou para você que você tem que transmitir e levar ele para todos os seus descendentes. Está na hora de você olhar para você com muita amorosidade, com muito respeito, reconhecendo o seu lugar, reconhecendo a sua posição e permitindo que as outras pessoas também vivam o lugar delas e que vivam o papel de cada um delas. E que eu desejo do fundo do meu coração que você possa hoje voltar ao seu lugar com muita leveza, com muita amorosidade, aceitando a vida que você recebeu e usando a força dos seus ancestrais em cada ação, em cada atitude da sua vida. Nós fechamos aqui a live de hoje com essa mensagem, que ela chegue no seu coração e no coração de todas as outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Não esquece de seguir esse perfil e também acompanhar nossa live que acontece todas as segundas-feiras às 21h21 aqui nesse perfil. Beijo no seu coração, até a próxima segunda. Tchau, tchau!